Bom, pessoal, então agora vamos falar da transmissão das obrigações. Nós temos principalmente a cessão de crédito e a assunção de dívida, tá? Na cessão de crédito, então, acontece uma alteração no polo ativo da obrigação, ou seja, vai mudar o credor. Então, vamos imaginar que João tem um crédito de R$ 10.000 contra Pedro e ele transfere esse crédito para Maria. Então, João é o cedente, Maria é a cessionária e o Pedro é o devedor, que também é chamado de cedido, tá? Em regra, o consentimento do devedor não é necessário para que aconteça a cessão de crédito. Mas, para que a cessão tenha eficácia em relação ao devedor, ele tem que ser notificado ou declarar-se ciente dela. Então, cuidado. Uma coisa é consentimento, outra coisa é ciência. Então, em regra, a gente não precisa do consentimento do devedor para a cessão de crédito, mas a gente precisa da ciência dele para que essa cessão produza efeitos em relação ao devedor. Anotado? Agora, na assunção de dívida, acontece o contrário, tá? A gente tem alteração no polo passivo, ou seja, vai mudar o devedor. E aqui tem uma diferença fundamental. Para que um terceiro assuma a obrigação de devedor, é necessário consentimento expresso do credor. Então, a gente vai ter que criar uma fórmula mental para memorizar isso, porque é muito importante e cai em prova, tá, pessoal? Então, anota aí. Cessão de crédito, muda o credor. Assunção de dívida, muda o devedor. Agora volta ali. Na cessão de crédito, em regra, não exige consentimento do devedor. Anotaram? E na assunção de dívida, exige consentimento expresso do credor, tá? Então agora a gente vai entrar no cumprimento da obrigação. Pagamento. No direito civil, não significa necessariamente entregar um dinheiro, tá? Porque no dia a dia a gente sabe, numa linguagem, né, comum do dia a dia, corriqueira, a gente sabe que a gente fala pagamento, tá falando em pagar em dinheiro, certo? Mas no direito civil não é necessariamente assim, tá? O pagamento, ele significa cumprimento da prestação. Então, por exemplo, se a obrigação não era de pagar em dinheiro, a obrigação era entregar um veículo e o veículo foi entregue corretamente, então juridicamente houve o pagamento, tá bom? A regra é que o pagamento seja realizado pelo devedor, mas o Código Civil admite que terceiros também realizem o pagamento em determinadas situações. Outra questão importante é saber a quem pagar, tá? Então, em regra, o pagamento ele tem que ser feito ao credor ou um representante legítimo dele, tá? Mas também é importante lembrar que o pagamento feito de boa fé ao chamado credor putativo é válido, ainda que posteriormente se demonstre que aquela pessoa não era efetivamente o credor. Vou só dar uma pincelada nesse assunto, pessoal, porque realmente é algo que não costuma cair assim pegadinha, mas é interessante vocês darem uma pesquisada ali em credor putativo, o que significa, tá? Mas ele é aquele que, pelas circunstâncias, ele aparentava legitimamente ser o verdadeiro credor, tá bom? Vale a pena dar uma pesquisada sobre o assunto aí, principalmente ler a lei seca no sentido disso. Mas não é algo complexo, é bem simples. Agora vamos falar em outra forma de cumprimento da obrigação, que é o pagamento em consignação. O pagamento em consignação é um trava-língua. Pagamento em consignação acontece quando o devedor ele pretende cumprir a obrigação, mas ele encontra algum obstáculo. Então, por exemplo, eu sou o credor. Por algum motivo, eu me recuso a receber, tá? Os motivos podem ser diversos. Então, nesse caso, não é razoável manter lá o devedor que está querendo pagar, você manter ele eternamente em mora, se ele realmente está tentando pagar, né? Então, por isso, a lei traz que, preenchidos os requisitos legais, o devedor ele pode ir lá e realizar uma consignação em pagamento. E se a consignação for lá e foi realizada de forma correta, isso tem força de pagamento e extingue a obrigação, certo? Então, agora vamos falar da subrogação. Na subrogação, uma pessoa, ela paga a dívida, só que ela passa a ocupar a posição jurídica do credor nos limites estabelecidos pela legislação. É importante a gente não confundir subrogação com simples pagamento, tá? No pagamento comum,
né, fiz o pagamento, a obrigação ela é extinta. Já na subrogação, aquele que paga, ele assume os direitos do credor originário contra o devedor. Então, para a prova, subrogação significa substituição do credor em razão do pagamento, tá? Também é importante fixar isso. Outra forma de cumprimento é a dação em pagamento. A dação, ela ocorre quando o credor, ele aceita receber uma prestação diversa daquela originalmente devida. Então, imagina assim, que alguém deve 50 mil reais, mas o credor, ele aceitou, ele concordou em receber um veículo no lugar de receber esses 50 mil reais. Aconteceu uma dação em pagamento, ok? Percebam que existe uma característica fundamental. É necessário o consentimento do credor, claro, porque não seria correto, né? A pessoa tá devendo 50 mil e porque ela quer, ela vai lá e dá outra coisa sem o outro aceitar. Não. Então, o devedor, ele não pode unilateralmente ir lá decidir entregar uma coisa diferente daquela que ele estava devendo, daquilo que estava pactuado. Beleza? Agora a gente chegou numa parte que ela é extremamente importante, que é o inadimplemento. A gente já falou sobre os conceitos, né? Já falou sobre o cumprimento das obrigações e agora a gente vai falar sobre o inadimplemento. E ele acontece quando a obrigação ela não é cumprida adequadamente. A gente pode trabalhar com duas situações principais: inadimplemento absoluto ou inadimplemento relativo, que também é chamado de mora, tá? No inadimplemento absoluto, a prestação ela deixou de ser útil e se tornou impossível. Então, ela realmente não é absoluto, o nome já diz, tá? E na mora, que também pode ser o inadimplemento relativo, ainda existe uma possibilidade e utilidade no cumprimento da obrigação, mas aconteceu algum atraso ou um cumprimento inadequado em relação ao tempo, lugar ou forma, tá? Então, imagine que uma pessoa ela contrata um fotógrafo para fotografar o seu casamento no dia 10 de outubro. O fotógrafo aparece dia 11. Adianta? Não. Então, não adianta simplesmente dizer, eu vim cumprir a obrigação, né? Aí, nesse caso, acontece o inadimplemento absoluto. Agora, vamos imaginar uma dívida de 10 mil reais que tinha que ser paga no dia 1º, mas foi paga no dia 5. Ajuda? Resolve? Né? A prestação ainda interessa, certo? Então, a gente tem aqui a situação da mora, tá? Então, essa é uma distinção bem importante, mas que, ao meu ver, é algo que fica bem claro, né? Até porque a própria nomenclatura dos institutos já, né, representa ali o que ele caracteriza, tá bom? Mora do devedor e mora do credor. Então, atenção, não é só o devedor que pode entrar em mora. O credor também pode. O Código Civil, ele considera mora o devedor que não efetua o pagamento, né? E o credor que não quer recebê-lo no tempo, lugar, forma estabelecidos pela lei ou pela convenção, pelo acordo, contrato, enfim. A mora do devedor é chamada de mora solvendi. A mora do credor é chamada de mora accipiendi, tá? Essas expressões, elas eventualmente aparecem em prova. Então, vamos anotar, tá? Peguem o caderno de vocês aí e anotem. Mora solvendi, devedor. Mora accipiendi com 2 Cs, credor, tá? Então, agora a gente vai falar de algo que é bem comum, todo mundo já deve ter ouvido falar, perdas e danos. Quando acontece um inadimplemento que é imputável ao devedor, pode surgir a obrigação de indenizar perdas e danos. E as perdas e danos, elas abrangem aquilo que o credor efetivamente perdeu e aquilo que ele razoavelmente deixou de ganhar. Então, aqui nós temos 2 conceitos: dano emergente e lucro cessante, tá? O dano emergente é aquilo que efetivamente saiu do patrimônio da vítima. E o lucro cessante é aquilo que ele deixou de ganhar, aquilo que ele deixou de lucrar, tá? Então, vamos dar um exemplo. Em razão do descumprimento de uma obrigação, uma empresa precisa gastar 5 mil reais para solucionar um problema. Esses 5 mil reais, eles podem representar um dano emergente. Além disso, se ficar comprovado que a empresa deixou de obter determinado lucro em decorrência direta do inadimplemento, aí a gente pode ter lucros cessantes, tá bom? Outra
Outro tópico aqui que é bem importante é o caso fortuito e força maior. Então, em regra, o devedor ele não responde pelos prejuízos decorrentes de caso fortuito ou força maior, se não houver expressamente se responsabilizado por eles, né? Então, caso fortuito e força maior, eles estão relacionados a acontecimentos inevitáveis, cujos efeitos não era possível impedir ou evitar ou prever, obviamente. Mas atenção, essa regra possui exceções. Por exemplo, o devedor que já se encontra em mora, ele pode responder pela impossibilidade da prestação ocorrida durante o atraso, salvo se demonstrar que o dano ocorreria mesmo que tivesse cumprido a obrigação no momento certo. Então, essa é uma excelente pegadinha em prova. A gente não pode simplesmente decorar caso fortuito exclui a responsabilidade, porque tem as circunstâncias que precisam ser analisadas também, tá? Outra coisa também que é importante a gente trazer aqui nesse tópico é a cláusula penal, que ela também é conhecida como multa contratual ou pena convencional. Ela é estabelecida para a hipótese de descumprimento das obrigações. Já que a gente está falando de descumprimento, a gente não pode deixar de falar sobre essa cláusula penal. Ela pode ser compensatória ou moratória. Cláusula penal compensatória está relacionada ao inadimplemento da obrigação. Já a cláusula penal moratória, ela está relacionada ao atraso ou ao cumprimento inadequado quando a prestação ainda é possível ou útil, tá? Uma regra importante é que o valor da cláusula penal não pode exceder o valor da obrigação principal. E além disso, o Código Civil, ele determina que a penalidade ela tem que ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte ou se o valor da penalidade for muito excessivo, considerando ali a natureza e a finalidade do negócio. Então, observe que o Código ele utiliza uma determinação. A penalidade deve ser reduzida. Portanto, preenchidos os requisitos legais, a gente não está simplesmente diante de uma liberalidade do juiz, tá bom? Outro, né, para finalizar, vamos falar rapidamente aqui outro tópico, arras ou sinal. As arras, né, também mais conhecidas como sinal, é aquilo que, né, a gente chama no dia a dia, no Código Civil a gente vai encontrar os dois termos, mas no dia a dia a gente utiliza mais o termo sinal. Ou seja, uma das partes entrega a outra dinheiro ou um bem imóvel no momento da conclusão do contrato. A gente pode ter arras confirmatórias ou penitenciais. Anotem aí. As arras confirmatórias, elas reforçam a existência daquele negócio e funcionam como um princípio de pagamento, tá? Então, se quem deu as arras não cumpriu o contrato, a outra parte pode pode retê-las, né? Se o inadimplemento for de quem recebeu as arras, aquele que as deu pode exigir sua devolução mais o equivalente. Já as arras penitenciais aparecem quando existe direito de arrependimento expressamente previsto. Então, nesse caso, elas possuem função indenizatória. Se quem deu as arras exerceu o direito de arrependimento, ela perde as arras em benefício da outra parte. E se quem recebeu exerceu o direito de arrependimento, tem que devolver mais o equivalente, tá bom?